Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos começar com o livro 3. Abaixo aí você tem um texto. Você vai usar as palavras que estão... Aliás, aqui você tem umas fotos. Olhem essas fotos. Qual a área ou objeto que eles se referem? O que essas pessoas... quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Onde elas estão trabalhando? Você gostaria de trabalhar neste campo? O que você gostaria de fazer? Vai falar sobre ciência. Aqui abaixo tem algumas palavras que você vai relacionar a essas fotos aí. Ó. A telescope, a microscope, a scientist and his theory. Aí você tem aqui bakers, alcohol, burner, glass, flax e laboratory research e field research. Então, você vai usar essas frases aqui nessas fotos que você tem aqui. Na página 177, você tem esse texto aí, ó. O que é ciência? Você gosta de ciências? Qual o ramo da ciência que você prefere? O que é a ciência? Esse texto aqui, você tem traduzido lá no portal para vocês. Dá uma olhadinha lá no portal, para vocês verem esse texto aqui. E responderem as perguntinhas sobre esse texto aqui abaixo, tá? Então, abaixo tem umas perguntinhas para você, só 2 perguntinhas. Você vai responder sobre esse texto aqui. Aqui abaixo também tem esse texto aqui, ó, e está traduzido para você também lá no portal. Aproveite que eu estou boazinha, estou traduzindo os textos para vocês. Theory and example. Esse texto está traduzido lá no portal para vocês também. Na página 178, você tem 3 modelos de sistema solar. Como eles são diferentes e como eles são similares, você vai escrever abaixo as diferenças e como eles são iguais, similares. Ó, similares, diferenças sobre esse sistema solar aqui. Você vai ter que olhar, né, e depois responder abaixo. Similares e diferenças. Dá uma olhadinha aí. Ok? Isso na página 178 do livro. Na página 179, você tem aí, ó. É sempre verdade? Olha esse texto aqui. Alguns fatos são sempre verdadeiros. Por exemplo, se você colocar algo em um balde de água, ele fica molhado, certo? Mas se você anda na chuva, não fica necessariamente molhado. Talvez você tenha um guarda-chuva e esteja usando uma capa de chuva e botas de borracha. Você não se molha. Mas seu guarda-chuva, sua capa de chuva e suas botas molham. Então, aqui, olha, você tem aqui sentenças. Leia essas sentenças abaixo, você vai colocar verdadeiro ou falso e NN para não necessariamente verdade. Ok? E ainda na página... E todas as frases que forem falsas,
Aí você vai reescrevê-lo nas linhas abaixo, assim, verdades, tá? Aqui elas estão por exemplo, essa é falsa, mas aí você vai colocá-la como se fosse verdadeira. Vai reescrever a verdadeira. Se você esquentar a água a 100 graus centígrados, ela esfria? Claro que não esfria, né? Ela vai borbulhar. Então, você vai ver como que você vai escrever isso aí uma sentença verdadeira. Então, hoje vocês vão ver aqui, zero condicional. Para falar de verdades permanentes ou constantes, usamos o zero condicional. Ele é formado por if mais verbo no presente mais verbo no presente. Olha esse exemplo aqui. If you put ice cream in the sun, it melts. E se você colocar sorvete no sol, ele derrete. Ó, aqui o verbo está no presente. E aqui também o verbo está no presente. Ó, podemos inverter as duas sentenças. Ice cream melts if you put it in the sun. Sorvete derrete se você colocar no sol. Claro. Aqui você usa a vírgula. Aqui você não usa a vírgula. Se você inverter a sentença, você não precisa usar a vírgula. Não usa a vírgula, ok? Então, ó, verbo aqui no presente, tá vendo? Tem o if, mais o verbo aqui no presente e outro verbo aqui no presente. Ó, verbo no presente e o verbo no presente. Abaixo você vai praticar, ó. Aqui estão os verbos que você vai usar nessa frase, nas frases abaixo. Você vai usá-los no presente. Você vai usá-los da mesma forma que eles estão aí. Para formar sentenças assim, zero condicional, que é feito por if mais verbo no presente simples. Na página 180, você tem um texto lá no portal sobre a Célia e o Theo. Eles estão conversando sobre o projeto da escola. Você tem esse texto lá no portal e você tem esse texto traduzido também. Aí você vai escrever a fala da Célia e fala de Theo, C para a Célia e T para o Theo. O que ele fala, o que ela fala também. E você vai, associar as duas frases. Quando as crianças estão chateadas, entediadas ou sonolentas, elas choram. Aí você vai também ligar essas frases aí. Leia o texto que está lá no portal para você marcar as falas de Célia e de Theo e depois você vai ligar essas frases aí. Olha o que está aqui. Theo diz: se isso é bom, escreva abaixo. Nós podemos usar o zero condicional com imperativo. Observe esses exemplos. Se você terminar seu trabalho de casa, limpe seu quarto. If you finish your homework, clean your bedroom. If it rains, take an umbrella. If the food is cold, heat in the microwave. Então, você tem esses exemplos aqui também. Se chover, pegue um guarda-chuva. Se o alimento está frio, esquente no micro-ondas. Então, abaixo você vai formar umas frases assim. Tente fazer algumas frases aqui abaixo. Isso aqui é para você conversar com o seu colega, formando frases. Mas por enquanto não dá para você conversar com o seu colega, então tente fazer umas aí, escrever algumas frases aí, tá?
Aí depois a gente verifica na videoconferência lá para poder ver se você conseguiu fazer algumas. Nessa página 181, você tem 3 textos. Falam o Mike, o Jack e a Suzy. O que eles pensam sobre ciências? Olha as respostas deles. Aqui tem algumas perguntinhas para você. Ó. Você vai ler os 3 textos. Qual a sua opinião? Qual o texto mais interessante, que você achou mais interessante? O que Mike pensava sobre ciências primeiro? E o que ele pensa sobre ciências agora? O que Suzy pensava sobre ciências na 6ª série? E o que ela pensa agora sobre ciências? E por que Jack ama ciências? Então, você dá uma olhadinha nesses textos aí para você responder essas perguntinhas. Na página 182, você tem assim, o sufixo ed e ing. Ó, se as crianças estão entediadas, cansadas, entediadas, você tem essa frase que você vai ler para poder... Bom, se as crianças estão cansadas e entediadas, ou se elas estão assustadas, elas vão fazer o quê? Elas choram, né? If children are tired, bored, or frightening, they cry. Se as crianças estão cansadas, chateadas, entediadas, né? E assustadas, elas choram. Observe que, ao usarmos os sufixos ed e ing, podemos transformar alguns verbos em adjetivos. O ed é usado para designar um sentimento. I'm bored, tired, surprised. Já o ing é usado para designar uma qualidade de algo ou alguém. He's tiring. It is surprising. The film is boring. Olha outro exemplo aqui. I thought science was confusing. Now I think it is amazing. Eu pensava que ciências era confuso, mas agora eu acho assim surpreendente. I think it is amazing. Eu penso que é surpreendente. Então pensa aqui. Tired, olha, ed, ó, ing, então, ed e ing. Ed é usado para designar um sentimento. Ing é para designar uma qualidade de algo ou alguém. Abaixo você tem algumas palavras para você usar com ed ou ing. Ó, pratique. Escreva o significado. Amazing, amazed. Boring, bored. Confused, confusing, confused. Disappointing, disappointed. Ó, ing e ed no final.
exhausting, exhausted, exciting, excited, depressing, depressed, frightening, frightened, interesting, interested, relaxing, relaxed, satisfying, satisfied, shocking, shocked, surprising, surprised, tiring, tired. Olhem bem esse exercício. Faça no seu caderno, no seu livro aí, pode fazer no seu livro. Olhe as traduções. Depois vocês tentem fazer os exercícios da página 183 e 184. Está falando sobre isso aí, tá? Sobre essas matérias. Então, a atividade na página 183. Aqui você vai ligar as sentenças. When you meet a friend, quando você encontra um amigo, say hello. Aí você vai olhando aí para você tentar fazer as suas frases aí, tentar fazer esses exercícios, depois a gente confere, ok? Página 183 e 184. Então, até a próxima aula na videoconferência. Tchau!